Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Teologia, para um bate-papo sobre plantação de igreja e missões. Então, eu quero lhe dar as boas-vindas, agradecer por ter aceitado o convite de conversar conosco. E o meu desejo é que esse bate-papo, que essa conversa sirva para encorajar os nossos irmãos que estão trabalhando aí em prol do avanço do reino e também incentive aqueles que estão pensando em obra missionária, também encoraje as igrejas que querem participar desse tipo de trabalho. Então, seja muito bem-vindo e que essa conversa seja muito proveitosa para nós e para quem está assistindo. Amém. Eu que agradeço muito, Leandro, pelo convite. Muito obrigado. É uma alegria poder participar desse bate-papo, né, e tenho certeza que todos aqueles que estarão vendo depois vão ser edificados. Essa é a Amém. intenção, né? Amém. Graças a Deus. Pastor, vamos começar o nosso papo falando um pouco sobre o seu ministério, de como Deus tem lhe usado no avanço do reino, de como Deus tem lhe usado o Senhor na igreja local, em encorajar outros irmãos a participar de missões, ou como o Senhor tem desenvolvido o seu ministério atualmente. Certo. Bom, eu nasci e moro em Porto Alegre. Eu sou pastor da Igreja Batista da Brasa. Nós temos aqui na nossa cidade, acho que 7 congregações, se não me engano, e além de do Rio Grande do Sul, outros lugares aqui do Brasil e também fora do Brasil. Mas eu atuo já há 19 anos com missões. Então, o que a nossa igreja, né, eu faço parte da Brasa Matriz, nós somos 11 pastores. Então, a gente tem o nosso pastor presidente e os outros pastores que estão ali auxiliando, cada um tem uma Sim. função específica. Eu trabalho mais na área de missão e com missão. Então, há 15 anos atrás, eu fundei, junto com alguns irmãos, uma missão chamada Missão Eis-me Aqui, que é uma missão que trabalha com a capacitação e com o envio de missionários. E sempre quando eu falo isso, eu sempre chamo muita atenção que quando eu falo sobre envio de missionários, é um envio, uma parceria junto com a Na igreja, que o igreja. missionário congrega, né? Então, juntos enviamos o missionário, trabalhamos a logística, o suporte no campo missionário também. Além disso, além da missão Eis-me Aqui, que eu sou o presidente, é, também faço parte, a nossa missão ela faz parte da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, Uhum. que é a maior associação de missões. Hoje ela conta com aproximadamente 140 filiados, Uau. e dentro do trabalho da AMTB, eu desenvolvo a parte da mobilização e da articulação, sou responsável por esse trabalho dentro da região sul, então trabalho os 3 estados com isso. Trabalho também com a escola Perspectivas, que é uma escola de mobilização e conscientização missionária. Eu sou vice-coordenador da região, então trabalhamos também os 3 estados, né, com ênfase no Rio Grande do Sul. E também eu coopero, né, com a missão Frontiers, que é uma missão que trabalha só com o mundo muçulmano, Uhum. exclusivamente o mundo muçulmano. Então, coordeno o trabalho também aqui da Frontiers, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Interessante. É, olhando para o seu trabalho como coordenador, como vice-presidente de uma missão, de ter fundado uma missão que trabalha em conjunto com a igreja, enviando missionários, como é que o senhor vê hoje o investimento na vida de missionários? Como é que o senhor tem visto investimentos missionários nos nossos dias? Das igrejas, de pessoas se mobilizam? Como é que o senhor tem visto esse tipo de investimento em missionários? Tá. Bom, eu, assim, até gostaria de dividir esse investimento em 2 partes, tanto o investimento em treinamento quanto o investimento financeiro. Tá? Eu dirijo uma missão, que tem uma agência missionária. Na verdade, eu costumo dizer para o pessoal que a missão ESMEC ela só existe porque muitas vezes as nossas congregações elas não estão realizando o seu papel. Porque se todas as congregações trabalhassem no treinamento, no desenvolvimento do missionário, a capacitação, o trabalho de envio e cuidado no campo, as agências missionárias não Missionário. precisariam existir. Uhum. É. Então, assim, é,
Infelizmente, eu vejo como a questão de treinamento. Claro que nós temos muitas congregações que trabalham, sim, tem um trabalho muito forte na preparação, envio e cuidado de missionários, mas de uma forma geral, eu vou pegar assim, uma forma geral, infelizmente, a realidade assim nos mostra algo diferente, né? Infelizmente, nós estamos muito aquém ainda da questão da preparação e investimento na vida, na preparação do missionário. E quando a gente fala sobre o investimento financeiro, aí é mais difícil ainda. Como líder da missão Eis-me Aqui, uma das coisas que eu faço, eu viajo muito ao campo missionário, tanto para ver os nossos missionários, e nós temos missionários espalhados em vários lugares do mundo, mas também para muitas vezes prestar socorro a missionários que são abandonados no campo. E, infelizmente, isso é uma realidade e é algo muito comum, e não é de agora, né? Já tem algum tempo que eu faço isso e tenho acompanhado missionários, tanto aqui no Brasil, mas no exterior, missionários são abandonados. E uma coisa que fica muito evidente é o investimento em missões. Na verdade, o investimento em missões é muito baixo. Inclusive, existe um vídeo que ele mostra que da Igreja Ocidental, agora vamos sair um pouco do Brasil, vamos ampliar Uhum. isso. Da Igreja Ocidental, o recurso financeiro que vai para missões ele é baixíssimo, sendo que a maioria ainda desse recurso são para lugares onde já existe igreja. Então são missionários. Pegar um exemplo, o missionário tem um chamado, e eu não vou aqui dizer se o chamado está certo ou errado, isso é uma coisa de Deus com o missionário, né? Mas o missionário que vai para lugares onde já existe igreja e já existe acesso ao evangelho, o investimento é muito maior do que aqueles que vão para campos pioneiros, para povos não alcançados, né? Inclusive tem uma estatística, isso é a parte, é um vídeo, essa é a parte mais triste do vídeo, que fala que a igreja americana ela investe mais em fantasia para pets em Halloween do que em apoio a missões. Então, isso é uma Barbaridade. coisa. Ó, assim, a expressão que tu fizeste agora é a mesma que eu fiz, e quando eu passo esse vídeo é o que todo mundo faz. Né? É um choque, assim, como assim? É sério isso? É sério isso. Então, investe mais em fantasia para animais, para Halloween, do que em missões. Pastores. No mínimo, estarrecedor essa informação de que investem mais em fantasia para cachorro do que para missões. E é interessante essa questão que o senhor colocou do abandono. E aí eu queria que o senhor pontuasse um pouco melhor essa questão do abandono. Vamos dizer que, ok, missionário foi enviado pela igreja. Esse abandono que o senhor fala é só financeiro, mas é um abandono também num cuidado mais integral, para ver como é que ele está com a família, os filhos, frustração, algum tipo de problema emocional, como é que está indo o trabalho no campo. Esse abandono, ele se refere apenas a financeiro ou também a questões mais específicas da pessoa, como ser cuidado como um membro da igreja, uma vez que eu entendo que quando o missionário ele é enviado, ele ainda faz parte da igreja que o enviou. Ele ainda é membro da igreja que o enviou. Então, esse abandono também se refere a essa questão de falta de contato, falta de investimento na vida como aconselhamento bíblico. O senhor poderia falar um pouco mais dessa questão? Claro. Eu estou falando de um abandono total. Ok, Total, tá? E geralmente ele começa com. Isso assim, claro, a gente sabe que existe muitas congregações sérias, envia o missionário e cuida do missionário, tanto a parte financeira quanto o cuidado ainda, né? Porque eles continuam sim sendo membros daquela congregação. sim, Mas eu falo de um abandono que começa pela questão financeira. E por algum motivo que daí, claro, só se nós especular, a gente poderia estar especulando aqui qual seria o motivo. Talvez vergonha, talvez o motivo que possa ser, acabam abandonando e inclusive cortando o vínculo desse missionário, da família missionária com a igreja. Eu vou te citar dois casos rapidamente, assim, só para tu entenderes, mas agora, há alguns anos atrás, eu estava na Bolívia, estava numa viagem missionária pela América do Sul de carro, saí aqui do Brasil, fui a 7 países, e quando eu estava na Bolívia, eu conheci um casal de jovens, né? O nome do missionário era Braulio, ele e sua esposa, jovens. Quando eu digo jovens, eu estou falando na faixa de 20 e poucos anos, que foram enviados por uma igreja de Minas Gerais para a Bolívia, para Santa Cruz de la Sierra, para trabalhar na maior prisão que tem lá na Bolívia.
Bom, eles então, no primeiro momento, foram enviados, recebiam sustento e tinham vínculo com a igreja. Passado poucos meses, quando eu digo pouco, eu estou falando menos de 6 meses, os líderes da igreja entraram em contato e disseram que não poderiam mais sustentá-los, porque tiveram alguns imprevistos na congregação, então não tinha mais como sustentá-los, e os convidaram então a procurar uma nova igreja, para que eles não só fossem sustentados, mas também que tivessem o cuidado. Sim. Eles simplesmente foram assim, abandonados no campo. Esse irmão começou a trabalhar para poder sustentar a casa dele e também a missão, porque ele precisava pagar para entrar nessa prisão. E ele começou a limpar ar-condicionado, inclusive, na época que eu fui lá, há pouco tempo, ele estava se recuperando, porque ele tinha caído do segundo andar, então ainda teve assim, um acidente. E a esposa dele, jovem, ela estava em depressão quando eu fui lá e a conheci. Então, esse é um caso. E o caso mais recente agora aqui no Uruguai, na cidade de Fray Bentos, que é fronteira do Uruguai com a Argentina. Eu fui chamado para uma reunião, porque eu trabalho já há 13 anos dentro do Uruguai, e fui chamado para uma reunião, é uma família de pastores que eu não os conhecia ainda, e eles faziam parte de uma congregação aqui do Rio Grande do Sul, trocou a direção da igreja, e aí então os novos líderes disseram para eles, irmãos, nós não temos interesse em ter uma igreja no Uruguai. Então eles cortaram o vínculo com a congregação que já existia no Uruguai. E quando eu digo cortar o vínculo, é total. Não tem mais uma oferta, não tem sustento e não tem um cuidado. Esses irmãos estavam abandonados no campo. Só para ter uma ideia, o filho mais novo deles, de 10 anos, ele já tinha tentado se matar 3 vezes O com chapéu. faca, porque pela necessidade que a família estava passando, vivendo. Então, passado algum tempo, eu fui até a igreja, estive com os irmãos, né, nós mantivemos assim um vínculo, Sim. e existe uma força-tarefa de missionários, de missões, que tem tentado prestar um socorro e um cuidado à vida desses irmãos. Então, quando eu falo em abandono, eu falo total, né? Primeiro começa pelo sustento e depois, então, um abandono até desligamento da congregação. Sendo que, Leandro, muitos missionários reclamam que, ainda que façam parte de uma congregação que continua sustentando financeiramente, muitas vezes são abandonados pelos próprios irmãos que não mandam nenhuma mensagem para ver como é que tu tá tudo bem por aí, aniversário, parabéns, tal. Então se sentem abandonados também numa cultura diferente onde há uma grande, às vezes, dificuldade para ter algum tipo de relação e ter novas amizades. Então também fica, tá lá, a igreja sustenta, mas não tem, praticamente não tem nenhum outro tipo de vínculo com a congregação. Cristiano, eu conheço, eu também conheço missionários. Olhando, tá cortando o teu som. Tanto- Isso. Melhorou? Melhorou, melhorou. Ok. Ah, eu também conheço alguns missionários que infelizmente não, como o senhor falou, recebe o sustento direitinho e tal, mas não há nenhum tipo de contato. Como é que tu tá? Tá ligando? Não há nenhum tipo de contato com a igreja que o enviou. E isso, de certa forma, isso desanima o missionário que está no campo, né? Ok, estou recebendo o sustento, mas os meus irmãos não lembram de mim ou não sabem como é que eu estou, como está a minha saúde, como está meu casamento, meus filhos. Então, isso é um assunto importante de ser discutido e isso está dentro de vários desafios que nós encontramos ao longo do tempo. E aí eu gostaria que o senhor falasse de outros desafios, assim como esses, que nós enfrentamos ao trabalhar com missões ou desafios que missionários enfrentam quando são enviados para o campo, uma vez que já estão lá. Tá. Então, vamos começar pelo começo. Tá? Eu estive convidado para uma reunião em determinado momento de também missionários que haviam sido enviados para o campo, mas estavam passando alguns tipos de luta e de dificuldades. Aí na conversa, né, eu tinha sido convidado para estar junto, assim, e na conversa, uma das primeiras coisas que o missionário falou é que eles foram para um país de língua espanhola, mas ninguém falava espanhol na casa dele. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi aquilo, inclusive eu estava me comunicando pelo WhatsApp com o missionário, que é meu amigo, que havia me convidado, eu ainda mandei para ele assim, cara, como assim? Então, qual é onde tudo começa? Começa pelo preparo. Então,
Para o envio de um missionário, né, nós, uma família de missionários, nós precisamos começar pelo preparo antes de ir para o campo. Então, existem algumas coisas que são pré-requisitos. Por exemplo, é, eu vou. Agora vai parecer que eu estou puxando aí a brasa pro meu assado, mas assim, ó, preparação missionária. Ó, por formação, eu sou advogado. Então, para eu ser advogado, eu tive que fazer uma faculdade de 5 anos, faculdade de direito, né? Alguém que quer ser médico, vai fazer a faculdade de medicina, vai fazer residência, vai fazer especialização. Aí, quando a gente fala em missões, é assim. Eu sei lá, li uma apostila ou lá na Hum, igreja oraram por mim. Então, assim, nós precisamos começar pelo preparo do missionário, né? Para onde que o missionário vai? Ele precisa fazer um estudo de campo antes de pisar lá. Os missionários da missão SMEQ, antes de irem em definitivo para o campo, nós sempre não o aconselhamos os missionários, mas nós pedimos para que eles façam uma viagem de curto prazo até o local onde eles vão ir, para eles conhecer. Porque uhum, existe uma coisa que tu pesquisar na internet, é tu conhecer, ouviu falar, foi em seminário. Outra coisa é quando tu estás no local que tu vais ir definitivo ou por um longo período. Então, assim, ó, o preparo ele é essencial. Preparo de língua, né? Porque ainda mais que a gente está falando de missão, a gente está falando de comunicação. uhum, Como é que eu vou para um outro país se eu não sei falar a língua? Então, uma coisa que a gente sempre fala, o pessoal, quando começa a entrar na escola, a gente tem, né, estamos agora no processo de reabertura da nossa base missionária, que tivemos que mudar o local, e quando o pessoal entra lá, inglês, a língua do local que está indo, todo um estudo antropológico, estudo cultural, isso precisa, é importantíssimo. Outra coisa, é, algumas coisas que nós precisamos até abandonar no nosso país antes de ir para essa para a missão transcultural, que são algumas bagagens que nós carregamos da nossa cosmovisão. A gente precisa entender o lugar que a gente está indo, precisamos entender como se faz para se aculturar ao lugar que a gente está indo. Eu tinha uma igreja que nós tínhamos uma parceria em outro país. E que sempre me chamava atenção quando eu ia visitar esses irmãos, os pastores. Primeiro, na casa deles, eles só viam, é outra nação, só viam o Globo Internacional. Então, toda notícia, tudo que eles viam estava vinculado ao Brasil. E eles já estavam morando há mais de 10 anos nesse país. Quando eles falavam sobre o povo do país que eles estavam, sempre diziam assim, ó, porque eles uhum. somos esse povo. Não, não, era eles. Então havia sempre uma divisão. Sim. Então, tudo começa pela preparação. Isso é fato. E uma preparação, obviamente, que isso não precisaria nem estar falando aqui, uma preparação espiritual. Por quê? Porque nós vamos para uma outra realidade, Uhum. nós vamos para lugares onde nós sabemos que a realidade espiritual é totalmente diferente da nossa, né? Então, o missionário precisa estar preparado também para isso, né? Uhum. Até para entender tudo aquilo que ele vai estar enfrentando quando ele for para lá. E aí entra outras questões, que é a preparação mesmo, tá? Vai a família. Beleza, como é que trabalha essa questão assim dos filhos, né, que vão se afastar dos amigos, vão se Uhum. afastar dos parentes, né? A esposa, ela trabalha na missão de uma forma igual ao esposo, vai estar também à frente da missão junto com o esposo. Como é que vai ser o cuidado com essa esposa? Como é que vai ser? Então, sim, como é que vai ser o cuidado financeiro? Como é que vão se sustentar durante o tempo que vão estar lá? Quando nós estávamos nessa conversa com essa família que foi desligada da igreja deles aqui do Rio Grande do Sul, que eu contei anteriormente, que o filho Aham. tentou se matar, uma hora da conversa, alguém perguntou assim: quanto é que vocês precisam para sustento de vocês quatro por mês? Aí, aí a irmã que estava. Só que, como eu conheço muito Uruguai, eu perguntei para ela assim, daí o pessoal falando, eu pedi para falar, perguntei, irmã, me diz uma coisa, quanto é que custa o pé de alface aí no Uruguai? Daí ela falou, em torno de R$ 8. Quanto é que custa tal coisa? Eu comecei a trazer o preço da Claro. alimentação básica, e quando ela começou a trazer, e assim eu falei, irmã, vou dizer uma coisa, R$ 10.000 não sustentam vocês quatro aí no Uruguai. Não, não tem como. É muito baixo. Vocês Uhum. vão passar necessidade e não vão conseguir pagar conta nada. Aí ela baixou a cabeça envergonhada e falou, é verdade. Então, assim, o Uruguai ele é muito mais caro que o Brasil.
Lá tudo é caro, a gasolina é o dobro do preço, tá ali mais ou menos R$ 12 litro da gasolina no Uruguai. Então, sim, isso tudo precisa ser averiguado antes do missionário ir. A questão do sustento precisa ficar muito claro. Esse missionário ele vai trabalhar nesse local para levantar seu sustento. A igreja é responsável pelo sustento. Existe alguma outra estratégia para isso? Então, todo esse tipo de coisa tu tem que preparar antes. Por quê? Porque não adianta depois que está lá, eu não vi isso, É eu não verdade. pensei isso. Já tem que chegar lá. Obviamente vai acontecer alguns imprevistos que vai chamar a atenção tanto do missionário quanto a congregação que o enviou, mas existe várias coisas que já tem que ser pensada antes. Existe uma missão, Leandro, chamada MIAF, que é a missão para o interior da África. Essa missão, para cada país africano, eles já têm um ponto de fuga que os missionários que vão para lá, fazem parte dessa missão, eles já sabem disso, porque como é muito comum guerra Uhum. civil na África, no continente africano, então eles já sabem, tá em Burkina Faso, em tal lugar, se der alguma situação aqui, guerra civil, alguma coisa no país, em tal lugar, em tal cidade, em tal lugar, vocês precisam ir até lá, porque lá vai ter um avião que vai retirar os missionários do país. Então já tem todo um preparo de rota de fuga, de avião missionário, né? Aviação missionária. Então, assim, isso é uma preparação mínima. Então, eu vejo assim, quais são os problemas? Primeiro, a preparação, isso é fato. Uhum. E, obviamente, aí precisa também, e aí entra uma outra questão, que não é só a questão ali do dia a dia, que é aquilo que o missionário foi lá, ele foi para proclamar o evangelho, ele foi para, né, para fazer discípulos. Então, nisso também precisa ter um preparo para saber como naquela sociedade que eu estou me inserindo, como eu faço para interagir sem transgredir? Uhum. Quando a gente lê livros de missionários, a gente vê assim, ou até quando vai a algum congresso, seminário de missões, a gente, muitas vezes os preletores, eles costumam trazer algumas gafes que os missionários Uhum. cometem e isso muitas vezes fecham portas e se torna irremediável. Não tem mais como voltar naquele local que ele está. Dependendo do que ele fizer, como ele agir, ele vai fechando porta, vai dificultando muito que o evangelho seja pregado naquele lugar. Então, tudo isso, né, é a base de um bom preparo para poder, quando estiver lá no campo, cometer o mínimo possível de erros, que sempre vão acontecer, porque está numa cultura diferente, Sim, mas minimizar ao máximo aquilo que pode prejudicar o trabalho que vai ser feito lá no campo. perfeito, pastor. E aí, dentro dessa questão ainda de preparo e os desafios, qual é o papel da igreja local nesse preparo? Claro, a gente sabe que a igreja local é ela que envia, a gente tem lá Atos capítulo 13. A gente também tem as agências missionárias, né, essas agências para-eclesiásticas que trabalham juntas com a igreja para ajudar, para apoiar nessa questão do envio. Mas qual é o papel central da igreja local nesse preparo, no envio desses missionários? Certo? Bom, assim, ó, num cenário ideal, a igreja local ela deveria participar de todas as etapas do processo, de envio e depois no campo. Esse seria o cenário ideal. Então, quando eu digo preparar tudo, nós aqui, na nossa congregação, nós temos força suficiente para preparar esse missionário para esse campo transcultural que ele está indo. Porque tem uma coisa, Leandro, uma coisa é eu preparar algum irmão para ir para o Uruguai ou para a Argentina, e outra é eu preparar para ele ir para o Oriente Médio, para ir para o Iraque, né? São coisas, assim, é um oceano de Sim. diferença, né? Então, assim, ó, temos força para isso? Sim, podemos preparar por aqui? Então vamos começar. Não temos. Então, assim, ó, ajudar o missionário a encontrar uma agência missionária que trabalhe justamente com esse grupo, este povo que ele está indo, né? Vou pegar esse exemplo que eu acabei de citar, o irmão que vai para o Oriente Médio. Existe missões, agência missionária que trabalha exclusivamente com o mundo muçulmano, existe. Inclusive, o missionário indo para o campo, ele já vai estar participando de uma equipe que já está lá. Então, sim, a igreja ter esse cuidado para estar cuidando e avaliando tudo isso junto com o missionário. A igreja está apoiando e, é, entre aspas, cobrando. E quando eu digo entre aspas, assim, ó, cobrando um preparo do missionário, aquilo que ele deve fazer, né, como uma exigência mínima para que ele esteja no campo. Existem missões
que para o missionário ser enviado para o campo, na participação dessa missão específica, precisa ter um X de sustento já levantado e um X de intercessores. Se não bater esse número, a agência não se responsabiliza e diz: olha, por nós tu não vai ser enviado. Tu precisa tanto. Por quê? Porque sabe que se ele tiver menos do que foi determinado de sustento, ele vai passar necessidade no campo, sim, e ele sabe que ele precisa da intercessão, que é o primeiro lugar. Outra coisa que a igreja precisa fazer, ela precisa envolver esse missionário com a vida da igreja. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes esse todo o processo do envio e o cuidado no campo fica restrito à liderança da igreja, e aí então os irmãos, e não é nem por mal, os irmãos acabam até com medo de, se eu mandar uma mensagem, pode prejudicar o missionário, ele pode ser pego, pode. Então os irmãos acabam se afastando, e aí gera essa solidão que o missionário sente no campo, que nós sim, conversamos anteriormente, mesmo ele continuando vinculado à igreja. Então, assim, ó, a igreja ter a liderança ter o cuidado para envolver ele com a congregação de uma forma geral, para que a congregação também se sinta participante. uhum, Né? Outra coisa, a questão do sustento é uma coisa muito importante. A igreja vai sustentar, tem condições de sustentar esse missionário? Sim, integralmente, parcialmente. Como vai funcionar isso? Tá? Então, a maioria, ou eu estou tentando lembrar assim, de cabeça alguma agência que sustenta o missionário no campo e eu não recordo, não me lembro. Geralmente isso fica a cargo do missionário e uhum, da igreja, então tem que ter todo esse entendimento, porque a gente sabe que existe para alguns locais que tu vai enviar o missionário, o sustento é tranquilo, sim, né? Onde o real é muito mais forte do que a moeda local, tu consegue sustentar um missionário, uma congregação talvez grande que tenha, né, bastante pessoas participando. Agora, dependendo se tu está no Brasil, tu vai enviar, recebe uma direção que tem que enviar um missionário para o Reino Unido, pegar um exemplo. Então, vai em Libra, que é mais forte que o euro. Então, quanto queria precisar e sim, aí, né, para sustento, e a igreja teria força suficiente para isso. Então, essas questões têm que ser bem trabalhadas, igreja local e missionário. E quando o missionário vai a campo, já está no campo, esse cuidado, ele é importantíssimo, né? O cuidado geral, né? Mas também esse vínculo, tu mesmo citaste aí no começo, quando a gente começou nosso bate-papo, esse cuidado pastoral, né? O cuidado ali de estar estudando, aquilo que o missionário já tinha ali na sua nação, continuar trabalhando isso no campo, né? Isso é importante. Eu, assim, ó, eu conheço igrejas que têm esse trabalho, têm um cuidado muito forte nisso, né? Inclusive dentro da própria congregação tem um departamento que cuida dos missionários, né? Inclusive com pastores que cuidam de missionários que de tanto e tanto tempo vão até o campo, visitam o missionário, né? Para ver como estão as coisas, para ver como é que está a família, e esse trabalho é essencial e é maravilhoso, mas entender também assim, aqui a nossa congregação, a gente não tem força para isso. E não tem nada errado nisso, são coisas que precisam crescer, precisam aprender. Mas, então, quando enviar esse missionário, ter o cuidado de ajudá-lo a conseguir um suporte que é dado muitas vezes pelas agências missionárias, pelas missões, né, que vai também auxiliar nisso, né? A nossa missão tem um departamento de cuidado integral do missionário. Então, nós temos um missionário em Montevidéu, que ele é o responsável por esse setor. Então, os missionários, ele acompanha os missionários que estão se preparando para ir para o campo, assim como aqueles massa, que estão no campo. Entre em contato. Então, esse é o trabalho que ele faz junto comigo, uhum, como líder da missão. Então, né, a gente vai dividindo isso, mas entrar em contato, porque muitas vezes, Leandro, e o pessoal às vezes não entende isso. O problema do missionário no campo não é financeiro. Muitas vezes não é financeiro. Mas existem outras questões com os filhos, sim, filhos principalmente em época ali de alfabetização, uhum, né? Dificuldade com a escola, de filhos com relacionamento, com amigos, esposa que muitas vezes se sente sozinha, às uhum, vezes o marido sai muito para fazer a missão e ela fica. Então, é um cuidado, esse cuidado tem que ser total, né? Porque se nós tivermos problemas emocionais com o missionário, ou com a sua família principalmente, olha, a coisa não vai andar. Né? Porque verdade, qual é o pai que vai conseguir fazer missão com uma situação como essa que eu te disse aí, do filho que tentou se matar algumas vezes? Então, sim, a gente precisa ter um cuidado total com essa família de missionários. perfeito, perfeito. Pastor, então, o que o senhor falou agora a respeito
de família do missionário e filhos, e é uma coisa que, por exemplo, eu sou missionário, né? Eu e minha família fomos enviados por uma igreja lá de Fortaleza. Eu fui estudar em Fortaleza, né? Eu saí aqui do Uruguaiana em 2014, fui estudar lá com o propósito de retornar para a fronteira para continuar um trabalho que começou entre os militares. Então os militares foram indo embora até ficar eu. E aí um missionário lá do Ceará, ele viu a oportunidade, não, vamos levar esse camarada aqui, levar para lá, ele volta. E foi o que aconteceu. Me casei lá, tivemos a nossa filha lá em Fortaleza e voltamos para cá para começar um trabalho de uma reimplantação, vamos dizer assim. E nesses 3 anos que nós já estamos aqui de volta, nós ficamos um tempo ali em Taquara, na região serrana ali, e aí viemos para cá. De fato, isso que o senhor falou dos filhos e relacionamento, a minha filha tem hoje 4 anos. E nós começamos a questão de alfabetização com ela em casa. E às vezes, quando nós temos programação aqui com as crianças na nossa casa, porque a plantação ela tem sido na nossa casa, começar com a nossa casa e as crianças vêm e ficam falando de escola e tal, e aí ela pergunta para a mãe dela e às vezes para mim, mamãe, e quando é que eu vou para a escola? Né? Quando é que eu vou pegar a mochila e ir, né? Mas nós optamos pelo homeschool. Há também a questão da minha esposa também, isso que o senhor falou sobre a solidão, a saudade de casa, a saudade dos amigos, a saudade da igreja que antes tinha, que hoje a realidade é diferente, né? Aquela coisa de poder conversar com uma irmã, conversar com uma outra esposa de pastor, aqui a gente não tem isso, né? Graças a Deus que o ano passado, a gente começou um relacionamento mais próximo com uma família aqui da presbiteriana da nossa cidade. Então, isso foi um refrigério para nós, uma vez que a gente pode conversar, né? Eu posso conversar com o pastor, ela pode conversar com a esposa do pastor, mas não é algo constante como se tinha no Ceará. Então, isso que o senhor falou é algo importante para que as igrejas elas tomem tento, né, e pensem na responsabilidade delas de cuidar dos missionários que elas enviaram, né? E aí eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Que erros mais comuns o senhor tem encontrado ou consegue observar em projetos missionários e plantação de igrejas iniciados por igrejas locais? Tu dizes em contexto transcultural? Contexto transcultural, mas também contexto nacional. Por exemplo, dá o meu exemplo aqui. A igreja lá do Ceará enviou a família para o Rio Grande do Sul. Então, quais os possíveis erros que uma igreja pode cometer e às vezes comete quando envia o seu missionário tanto para o mesmo país, para uma cidade, para o interior ou transcultural? Tá. Bom, o erro que a igreja pode cometer, a gente já falou bastante sobre isso, que é a questão do abandono, né? E o abandono, agora eu não vou nem usar a questão da parte financeira, porque dentro dessa nossa ah, aqui dessa parte da conversa, vamos supor então que a igreja ela vai continuar o trabalho com essa família de missionários enviados. Então, assim, mas a exclusão da relação, porque justamente por causa disso, né? Eu conheci alguns missionários que estavam na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, com o Uruguai, desculpa, que a irmã, ele era gaúcho, ela era do Rio de Janeiro. E eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, alguns anos atrás, e eles não tinham nem internet. Então, o que que a gente fez? Nós pagamos a missão, pagamos uma mensalidade de internet, porque ela não conseguia falar com a família dela Hum, lá do Rio de Janeiro. Foi o caso que tu contaste agora, é a mesma situação, só muda o estado. Ela era do Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, né? Família, a antiga igreja, Rio de Janeiro. Então, assim, essa questão do abandono, ele é uma das. Acho que é um erro assim que vai impedir de um avanço da missão, justamente por isso, né? Esse cuidado da saúde emocional, né? Isso é importantíssimo, assim, tá? Para que o trabalho seja bem desenvolvido. uhum, Essa é uma coisa. A falta do preparo e da pesquisa, ele muitas vezes impede que a nossa preparação para os missionários que nós estamos enviando, ela seja uma preparação
que vai ter um resultado positivo no campo, né? A gente sabe que nós temos de acordo a nossa cosmovisão, então a gente tem ali uma ideia de mundo, que é o nosso mundo, e muitas vezes ao ir para o campo missionário, né, transcultural, nós vamos nos deparar com várias coisas que nós não estamos acostumados. E muitas dessas coisas, quando a gente vai olhar, a gente vai dizer, cara, isso é pecado, isso está errado, isso não pode acontecer. Só que nós temos que lembrar que nós não estamos mais na nossa cultura, no meio da nossa cultura. Então, nós, aqueles que vão, e a igreja instruindo isso, né, que vão para o campo, sem esse entendimento, isso até que caia a ficha, se cair, né, isso leva muito tempo. Isso vai trazer um desgaste muito grande, vai trazer um prejuízo muito grande para a obra que está sendo implantada. Então, a gente precisa falei do Perspectivas, eu sou professor, né, de Perspectivas e tenho uma das aulas, inclusive a aula 9 que fala justamente sobre isso, sobre a ida do missionário, uma questão cultural, e o subtítulo dessa parte da aula é Aquilo que o missionário não pode levar na sua bagagem. Então, nós precisamos nos despir de várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, para que nós não venhamos entrar numa nova cultura e estarmos cheios de preconceito ou, né, de uma ideia, segundo a nossa cosmovisão, que não vai bater com aquele local onde o Senhor nos enviou, e isso vai prejudicar muito, muito mesmo o trabalho. Né? Existe, até para ilustrar, existe uma história clássica, que é de um missionário que foi para uma ilha do Pacífico, uma família de missionário, e lá, como era um lugar muito quente, era comum que tanto homens quanto mulheres eles só estavam vestidos da parte da cintura para baixo. Então, tanto as mulheres não usavam blusa, não usavam nada. E aquilo constrangia muito aquele missionário na igreja, que abriu uma igreja, né, construiu um templo local, uma casa de oração, o pessoal ia, e aquilo constrangia muito esse homem. E aí o que que ele fez? Qual é a ideia brilhante que ele teve? Eu vou comprar blusa, vou mandar vir blusas lá do meu país e vou presentear todas as mulheres da congregação. E assim aconteceu. Ele chegou, ele deu uma blusa para cada uma das mulheres para elas vestirem para irem ao culto. Passado o próximo, chegou o tempo do próximo culto, quando chegaram lá, não tinha ninguém na igreja, não foi ninguém. Aí ele se assustou e começou a ir atrás do pessoal para saber o que tinha acontecido. E algumas pessoas não queriam nem falar. Até que uma pessoa teve coragem e disse: Pastor, o que acontece é o seguinte: como era uma ilha, a parte onde tinha o porto, ali o cais do porto, era um lugar de muita prostituição. Os marinheiros, o pessoal que vinha até aquela ilha, eles davam de presente para as mulheres blusas, roupas, né, ocidentais. Então, na hora que ele deu a blusa para as mulheres que estavam na igreja, Aham. ele chamou todas de prostituta. Falou para todos os homens que a esposa deles era prostituta, para os filhos que as mães eram. Então, por uma falta Pois. de um conhecimento da cultura local, é uma obra que fechou. Agora, a Uhum. minha pergunta é: teria como reverter isso naquele cenário? Tem como reverter depois que a coisa está feita. Ah, não, não entendi, não. Então, isso tudo precisa ser resolvido sempre antes, para não. Foi o que eu falei, são gafes da missão. Algumas coisas são praticamente inofensivas, né? Eu como levo muito missionário para o Uruguai, eu acho hoje engraçado e até muitas vezes faço nas igrejas que são muito amigas e parceiras há muito tempo, até como brincadeira, que é no Uruguai o homem beija o rosto do outro homem quando vai cumprimentar. Não, Uruguai, aqui na Argentina. Argentina também E na é Argentina, natural. isso é comum, é cultural. Só que é muito engraçado quando eu vou, e às vezes, dependendo do missionário e da igreja que eu estou, eu não aviso isso. Aí vem o homem, aperta a mão, e quando aperta a mão, ele vem assim, ó, para beijar, e o missionário começa a fazer assim, ó, se esquivar, parece que tá lutando boxe. Aí depois ele, tipo, ele é vencido, ele leva o Claro, beijo, ou o outro irmão se constrange e sai. Daí eu digo para eles, cara, aqui é cultural, o homem beija o sim, homem no rosto. natural. Ah, mas eu fiquei apavorado. Então, assim, claro, isso assim dependendo do ambiente, se o aviso antes ou não, ali com a brincadeira, a igreja que já sabe disso, Sim. já sabe que os missionários vão se esquivar, então a gente leva tudo na brincadeira ali. Mas assim, isso é uma coisa simples, simples. Uhum. Agora, existem coisas que, se nós é, pisarmos na bola naquele momento, dependendo do contexto, dependendo da mensagem que a gente está passando, lá na frente a gente não vai conseguir recuperar. É Então, verdade. assim, ó, isso são coisas que a gente precisa entender. E um outro erro que eu vejo
que é o que Jesus falou. Quem é o homem que vai construir alguma coisa? Ele não se assenta primeiro e ele faz um planejamento de tudo que ele vai gastar. Então, muitas vezes a gente põe coisa na conta de Deus, achando, não, Deus vai pagar essa conta e Aham. Deus vai dizer assim, cara, essa conta é tua, não é minha. Porque muitas vezes uma ida ao campo, né, onde vai ir e tal, não há nenhum tipo de levantamento de custos ou de logística, e isso muitas vezes impede um avanço. A pessoa não sabe muitas vezes quanto é, nós vamos lá, vamos alugar o imóvel, vamos começar uma igreja. Legal. Tem lugares que não adianta ter igreja prédio que o pessoal não vai ir, né? Tratando de contexto muçulmano, e para quem trabalha aí em fronteira com o povo muçulmano, a gente sabe assim, ó, se um muçulmano ele se converte numa cidade onde existe uma comunidade de muçulmanos, dificilmente ele vai congregar numa igreja. Porque ele fazer parte de uma congregação pode acontecer, todo caso tem exceção. Mas o que que é a regra? Ele não vai para aquele lugar. Por quê? Porque no momento, geralmente, os muçulmanos que estão num contexto esse de fronteira, vamos pegar o nosso caso aqui, eles têm comércio, tu mesmo citaste isso, eles dominam o comércio, eles têm, todos eles são comerciantes. Sim. E entre eles existe isso, eu vou comprar, se eu vou comprar uma ferramenta, eu vou no comércio do meu Patrício aqui, né? Eu não vou lá comprar do brasileiro, do argentino, do Uruguai, eu vou comprar do meu Claro. Patrício, afinal de contas, né? Ele também é árabe, assim como eu, tal. Se eu me converto, eu sou muçulmano, eu me converto, eu começo a ir numa igreja e todos começam a ver, o meu primeiro suicídio é um suicídio social. Social. Uhum. Eu perco a minha relação, porque eu me converti, né? Então eu perco a minha relação. Outro suicídio financeiro, porque ninguém mais da minha comunidade vai comprar no meu comércio, eles Uhum. não vão comprar. Então, o que que nós precisamos entender? Estou enviando uma família para um contexto muçulmano, até aqui dentro do Brasil, de fronteira, para a gente ser bem claro, assim, trazendo essa realidade. Aqueles que forem ganhos, que são, né, muçulmanos, o lugar ideal para eles congregar é em casa. Em É casa. casa, é grupo pequeno, é célula. E outra, nada de muito alarde, né? Vai lá, uma reunião, vai lá, o pessoal reúne, tudo assim, tudo na surdina, quando a Uhum. gente costuma dizer. Por quê? Porque a gente não quer que ele tenha essa morte, tanto financeira quanto social. Ele continua, ele tem família, ele Sim. continua se relacionando com a família dele, continua se relacionando com o pessoal que já é amigo dele. Agora, e até para que ele possa crescer em Jesus, ser discipulado, crescer em Jesus, para que ele comece também a pregar o evangelho para os Uhum. seus. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então é isso que a gente precisa fazer como igreja, falando como igreja local. Nós precisamos estudar tudo isso com a vida do missionário, para que ele não vá ao campo e ele acabe brevemente Sim. retornando. Essa não é a ideia, né? A ideia é que ele permaneça pelo menos o tempo necessário para que dê frutos e esses frutos também venham permanecer, né? Perfeito. Então, esse é todo um cuidado que a gente tem que ir. E para finalizar essa parte, uma coisa que nós, como igreja enviadora, precisamos cuidar, e é uma coisa que as missões, as agências missionárias, elas já aprenderam, que é cuidar com as cobranças que nós realizamos. Por quê? Porque a gente tem mania de basear o sucesso com números. E a gente baseia isso segundo o nosso local que a gente está. Então, se eu abro uma igreja hoje em Porto Alegre, para eu ter 50 membros, batizar 15 pessoas, é um tapa. Agora, se eu estou num contexto transcultural, às vezes leva anos, Uhum. anos, para uma pessoa se converter, para eu ter um batismo. Então, depois, pô, ele tá lá, o missionário está há 2 anos, tem 5 membros da igreja dele. Dependendo do contexto, tem que bater palma, aplaudir de pé, né? Glorificar Deus por isso. Então, muitas vezes, aqueles que enviam, eles não têm esse entendimento. Agora Uhum. estou falando dos enviadores, né? Da igreja que envia. E aí, então, tá lá cobrando. Irmão, quantas pessoas já aceitaram Jesus? Irmão, quantas pessoas se batizaram? Irmão, quantas pessoas tem na igreja? Não tem como a gente medir o campo através do local que a gente está. Então, esses são cuidados que a gente tem que ter. Obviamente, as agências, né, as missões, por já trabalhar há tempos nesses campos, eles entendem como é a realidade. Eu estive agora no final do ano passado com a minha esposa, nós fomos visitar os nossos missionários e parceiros na Europa, que estão na Europa, e nós fomos visitar
uma família de pastores, de missionários, jovens que, quando eles eram bem jovens, eles eram da nossa igreja, então a gente trabalhou junto com eles muito tempo, discipulado e começo ministerial, e eles têm lá uma comunidade de fé, então eles estão lá, sei lá, com 10, 15 pessoas, e a maioria é brasileiro, mas tinha dois portugueses que haviam se convertido. Eles estão lá em Portugal. Dois portugueses que haviam se convertido. Eles falaram: a gente tem dois portugueses. Nós comemoramos junto com Sim. eles. Porque a gente sabe da realidade hoje da Europa secularizada, né? Ter dois portugueses sendo pastoreado por um casal jovem de brasileiros. Olha, isso é um fenômeno. E o legal é que esses já estavam começando a trazer outras pessoas para estarem juntos. Então, isso são para nós aqui, se a gente olhar, isso é pouco. São conquistas que devem ser muito comemoradas, né, muito celebradas, porque realmente o Senhor está fazendo e está fazendo um milagre. E a coisa começa assim, né? Então, esse é o cuidado que aqueles que enviam têm que ter também. Perfeito. E pensando nisso, pastor, eu acho que às vezes, dependendo do local onde tu estás, a igreja ela vai ser aquilo ali, 6, 7 pessoas e essa é a igreja, né? Não tem prédio? Não. Estamos aonde? Estamos na sala da nossa casa, né? E a igreja funciona ali. Então, eu acho que é legal a gente falar isso, porque nem sempre as igrejas que serão plantadas serão uma Réplica. como? Uma réplica da igreja que Exatamente, não enviou? vai ser uma réplica da igreja que o enviou. Né? Não, a liturgia às vezes não vai ser da mesma. Aqui nós temos 5 cânticos, aí tem os avisos, tem o momento missionário e depois tem. Não, tem uma música e às vezes pode ser que não tenha nem música, mas tem ali a pregação, tem. E eu acho que é legal, como eu disse, falarmos isso, para que as igrejas percebam que a plantação de igreja, de novas igrejas, nem sempre vai ser como ela é ou como ela sonha que seja. E é muito interessante a gente falar isso. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, para dar andamento no nosso papo aqui, sobre experiências que o senhor teve nesse contexto que foram marcantes para o senhor e que servem e que podem servir de exemplo, de encorajamento, para animar as igrejas locais que pensam e que estão trabalhando em prol de missões, de envios, de plantação de igreja. Uma ou duas experiências que o senhor poderia dizer, não, essas aqui pode funcionar para encorajar aquelas igrejas, aqueles irmãos que estão nos assistindo aqui. Certo. Bom, eu tenho há pouco tempo, nós começamos uma igreja num contexto bem transcultural, no sentido do que é chamado muitas vezes de povos ocultos, que são aqueles que estão no meio da, da cidade, que pode ser Uruguaiana, Porto Alegre, mas são grupos que são deixados de lado, né? Nós trabalhamos muito aqui com os segmentos menos evangelizados do Brasil. São considerados missões transculturais, porque a gente está falando muitas vezes de quilombolas, de indígenas, de ciganos, ribeirinhos, sertanejos. Então, né, a MTB, ela lança uma pesquisa e nessa pesquisa eles avaliam quais são os segmentos menos evangelizados do Brasil. E nós começamos um trabalho justamente num contexto como esse, que é um trabalho muito árduo, porque a gente está tratando dentro do nosso país, mas de cultura diferente. E todo esse trabalho, ele é um trabalho muito de formiguinha, porque a gente citou agora a questão aí, né, usamos, e depois tu definiste perfeitamente isso, olha, não tem como fazer uma réplica, não tem como ser igual, e começamos um trabalho que ele tinha como, muitas vezes, a sua igreja embaixo de uma árvore, né, então uma árvore bem grande, com as cadeiras ali para cuidar, ali para pegar uma sombra, né, e, e foi assim algo maravilhoso, porque pegamos o pessoal que muitas vezes assim, até dificuldade na questão da leitura de pessoas, muitas pessoas analfabetas, de pessoas que, né, tinham uma dificuldade muitas vezes cognitiva, mas um trabalho de missionários com muito carinho, amor e devoção, né, começou a trazer esses irmãos para estarem reunidos nos cultos, nos encontros, e aí então assim, é, tô falando num contexto assim, Brasil urbano, mas
que a igreja não tinha prédio, tá? Não tinha prédio, tinha um lugar onde a gente reunia, mas não era igreja, era um restaurante, né, que o pessoal reunia. Inclusive, ou então embaixo da árvore, se estava muito quente, então tinha que ser embaixo da árvore, protegendo do sol. E foi um trabalho muito árduo que, num primeiro momento, quando a gente começa a executá-los, por ser uma questão transcultural, por não poder agir da mesma forma que a gente age nas nossas congregações convencionais, parece que não tem resultado. Parece que o pessoal não vai entender, não vai crescer, não vai, né? A participação, às vezes, muitas vezes é diferente. Por quê? Por causa da cultura do povo que tu estás trabalhando. sim, Então, aquilo que para nós muitas vezes é compromisso de horário, às vezes, dependendo do local que tu tá, as horas correm de uma forma diferente. Os compromissos, eles são executados em diferente, não é? Não tem um relógio para dizer, olha, tá hora. Não, não. Então, precisa ter muita paciência e muita graça. Mas, assim, o que eu queria deixar para incentivar, assim, a grande alegria. Aí nós começamos a falar sobre batismo, e ensinar sobre o batismo, né? Ensinamos sobre, começamos a realizar um discipulado e sobre práticas espirituais, falamos sobre batismo e lançamos o convite do batismo. E no convite, quando convidamos, 7 pessoas se candidataram a, né, descer as águas do batismo. E aí foi legal porque quando eu levei isso para uma reunião do presbitério da nossa igreja, estava uma reunião de pastores, e essa era um trabalho novo, né, que estava sendo executado. Aí então os pastores ali disseram: "Pá, que maravilha, nossa igreja tem o batistério, né? Vamos trazer o pessoal, então, dava 20 quilômetros ali da nossa igreja, vamos trazer o pessoal para o batismo aqui, que é na sede ali da igreja, para o pessoal ver, conhecer aqui a igreja." Aí eu vi aquilo e falei, pessoal, é melhor não. É melhor a gente batizar lá. Ah, uhum, mas por quê? Porque lá não tem nem como batizar. Onde é que vai batizar? Onde é? Falei, olha, a gente dá um jeito. Quem sabe dentro do prédio que a gente usa lá, a gente consegue botar uma piscina. Não, lá não pode usar, não sei o quê, porque é um restaurante e tal. Não tem como, tem que ser aqui. E aí a gente entrou assim num debate onde deveria ser. E disse, pô, a gente queria abraçar o pessoal, né? Aqui, daí eu falei, que maravilha, eu acho importante isso, mas nós vamos abraçá-los no domingo do batismo. Quem é que vai estar lá para abraçá-los na uhum, segunda-feira? Vamos fazer lá no meio do povo deles, lá no, onde eles estão inseridos. Bom, aí o presidente, o pastor presidente, estava ouvindo tudo, ele chegou e disse assim: Tu queres que seja lá, né? Eu falei, quero, então vai ser lá. Ponto final. Aí nós tivemos aí o grande desafio de conseguir uma piscina. Fomos atrás ali, porque a gente não tinha uma piscina. sim, Até que tinha uma casa que tinha uma criança que tinha uma piscininha plástica. Pedimos emprestado. E, para nossa surpresa, o pessoal dessa casa, que não tinha nenhuma relação com essa comunidade de fé que começou ali, eles eram cristãos e eles emprestaram a piscina. A gente falou que era, chegou e disse: "Ó, a gente precisava de uma piscina para fazer um batismo. Nós somos entendi. cristãos, tá?" Nós somos cristãos também. Emprestou, pegamos água, colocamos água, tivemos que levar. Ixi, foi todo para no meio da praça onde a gente faz a reunião. Botamos água quente, já era ali final de abril, já tinha começado a mudar a estação aqui no Rio Grande do Sul. E aí fizemos o batismo, 7 pessoas se batizaram e a comunidade toda saiu assim para ver o que estava acontecendo. A Sim, gente fez uma festa, violão, foi muito, muito legal. Bom, isso já tem aproximadamente, olha, deve ter quase 3 anos que isso aconteceu. Ainda hoje já foram batizados 14 pessoas dali, né? Então o trabalho continuou. Hoje é um trabalho que eu estava ali na fundação, né, quando a gente começou o trabalho, eu estava ali como pastor do trabalho. Hoje não sou mais eu, tem um grupo de irmãos que está cuidando da obra, que continua, mas uma vez por mês eu vou lá para estar com os irmãos, para poder lá levar uma palavra nos sim, cultos lá, né, para joia. poder estar caminhando com os irmãos. Inclusive, eles já estão até pensando em ter um lugar próprio para Que começar, então, joia. a acomodar essa comunidade que se formou, né? Então, isso assim foi a gente olhando para trás e quando começou, e muitas vezes as dificuldades, a gente diz assim, cara, é diferente daquilo que a gente está acostumado aqui, né? E parece que a coisa não anda. Aí daqui a pouco, pum, né? Dá um estouro, né? E a gente soube de pessoas que. Outra coisa, até uma questão econômica, de muita, muita carência e muita dificuldade. Então, o pessoal ali que estava cuidando junto à comunidade de fé começou a ir atrás, ajudá-los tanto para estudo quanto também para conseguir emprego. E aí a gente teve várias pessoas que acabaram mudando de vida
e acabaram, inclusive, conseguindo um emprego, bom emprego, se mudaram, foram para outro lugar e de vez em quando aparece lá para Que agradecer e joia. dizer, olha, graças à igreja, e todo mundo chamava de igreja mesmo, Uhum. mesmo não tendo nada assim, né, que identificasse, ah, é a igreja, era embaixo da árvore, ah, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então, pô, graças à igreja, conseguimos mudar de vida. Massa. Então, isso é muito gratificante ver isso acontecer. Né? Então, assim, ó, todo o trabalho ele vai ter esses períodos assim de. A gente vai ter que regar muito, muito, muito para ver a plantinha sair da terra. Assim. É Então, isso verdade. é normal. Assim. A gente precisa ter essa paciência e também lembrar, né, Leandro, eu acho que é o que mais ajuda, que quem faz a obra é o Senhor. Então é ele que faz, é ele que convence, é ele que mobiliza as pessoas, é ele que transforma a vida do homem. Então ele está fazendo e a gente, às vezes, com a nossa, né, ansiedade, É fica, verdade. coisa, né, precisa acontecer, não está acontecendo, não está acontecendo. Calma, calma, espera no Senhor que é ele que está fazendo. É verdade. É verdade. Pastor, ainda nessa pegada de encorajamento, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do líder da igreja local em mobilizar a sua igreja. Porque, veja bem, a igreja, ela só vai fazer aquilo que o seu líder, né, planeja, ou aquilo que o seu líder colocar para frente. Então, qual é o papel do líder, né, antes de nós irmos para a última pergunta, qual é o papel do líder nessa mobilização, tanto quanto a igreja, quanto aos missionários que eles estão enviando? Perfeito, perfeito. Olha, o papel do líder ele é essencial. Ele é essencial. É ele que vai dar o ritmo ou pro avanço ou que vai segurar a corda para que a coisa não ande, né? Tanto é que sim, no Perspectivas nós temos ali a escola, o curso do Perspectivas e o principal alvo do curso, que é um curso de mobilização, é o líder da igreja. Porque a gente sabe que se o líder ele entender e aquilo cair para o coração dele, ele se comprometer, ele vai empurrar a igreja. E até pegando um exemplo, só usar esse aí, eu já vou entrar num caso mais específico, mas só pegando isso aí, nós temos assim turmas do Perspectivas que sempre bateram aqui no Rio Grande do Sul, é novo no Rio Grande do Sul, nós estamos no quarto ano no Rio Grande do Sul, e sempre bateu ali volta de 25 alunos. Em 2022, um pastor participou do curso e ele é superintendente da denominação dele, de uma região que tem umas 30 igrejas abaixo dele. E esse ano nós lançamos uma turma na igreja dele. Ele é o coordenador do curso e tivemos nesse ano, e tem 80 alunos inscritos. Uau, Então, assim, de 25, 27, estava sempre ali para 80. Por quê? Porque ele incentivou sua igreja, ele mobilizou sua igreja, dizendo: olha, precisamos fazer esse curso, precisamos entender essa visão, precisamos caminhar nessa visão, que é sobre missões, né? Missões principalmente para povos não alcançados. Então, assim, o líder, ele realmente é ele que vai ditar o caminho que a igreja vai seguir. É ele, então, que precisa mobilizar a sua igreja. E aí, alguém poderia dizer assim, tá, então se o líder ele não é mobilizado, se ele não tem essa visão e esse cuidado, então, por isso que quando a igreja, ela vai escolher aqueles que estarão liderando os projetos que virão, tem que ter um cuidado muito grande nisso, né, para ele já sair dali, o líder, já sair aquele que vai liderar, que vai começar né, um processo de plantação de igreja e tal. Ele já precisa sair mobilizado dentro da sua igreja local. Então a gente sempre vai remeter ao líder, alguém que vai gerar essa liderança que vai mobilizar sua igreja, mas o papel ele é essencial. Então, porque se aonde houver entraves, na verdade a obra vai estar, né, ela vai parar, em algum sim, momento ela vai parar, não vai ter continuidade. Então, por isso que é importante o investimento de líderes, todos aqueles que trabalham e têm a sua liderança, o pastor, ele precisa muito cuidar da sua liderança, até porque a ideia de aqueles que entendem, nós precisamos reproduzir, né? Que daqui saiam líderes para. Então, eles já precisam sair dali com esse entendimento para que eles deem prosseguimento naquilo que eles vão estar se envolvendo perfeito, pastor. né, quando Perfeito. estiver à frente de uma obra. Muito bem. Para terminar o nosso tempo de conversa, né? E está sendo show de bola aqui.
Mas que tipo de conselho, que tipo de encorajamento o senhor daria para alguém que sente o desejo missionário, para alguém que tem olhado para os campos, para locais e sente o desejo de fazer o que outras pessoas não conseguem fazer, mas ainda tem dúvida, tem medo, talvez, do sustento ou dessas coisas que nós acabamos de falar, do abandono, de um possível desligamento com a igreja. Como essa pessoa pode ser encorajada a responder a esse desejo missionário, a esse desejo de fazer o que Deus está mandando para ele, entendendo que ele vai encontrar esses desafios, mas que esses desafios eles não podem ser obstáculos para ele fazer o que Deus quer que ele faça. Claro. Bom, em primeiro lugar, os desafios sempre virão, sempre virão. Segunda coisa, Deus ele nunca vai nos chamar para uma coisa que é menor do que a gente. Tudo que ele chamar, o desafio, sempre quando a gente olha para o desafio, a gente diz assim, ó, eu não consigo fazer isso. E tem que ser assim. Por quê? Porque se for uma coisa que é fácil demais para mim, eu vou fazer na força do meu braço, eu não vou depender do Senhor. Eu preciso depender do Senhor para aquilo que vai ser feito na sua obra. Então, o que que acontece? Meus irmãos que vão estar vendo, né, vão estar participando depois aqui do nosso bate-papo, uma coisa que a gente precisa entender. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 16, que tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Então, nós nascemos para cumprir um propósito específico, dentro daquilo que Deus já está fazendo. Não há nenhum lugar melhor e não há nenhum lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar perfeito para qualquer um de nós, caminharmos no centro da vontade de Deus. Vai ser fácil? Vai ser. Eu vou tirar de barbada? Vai ter momento de choro, vai ter um momento que a gente vai olhar e dizer assim: a coisa não vai acontecer. Vai ter um momento que a gente vai dizer: não, eu não fui chamado para isso. Então eu preciso, primeiro, confiar em Deus. Eu preciso me pegar as promessas e aquilo que Deus já me prometeu, já me falou, já mostrou que é a vontade dele para minha vida, né? Preciso estar bem firme nisso, mas eu vou dizer o seguinte, não existe nenhum outro lugar que valha mais a pena viver do que neste lugar. Dando de forma muito breve, assim, meu testemunho de forma muito rápida, em 2 minutos, como eu falei no começo, eu era advogado, né? De profissão, entendi desde pequeno. Um dia Deus me chamou, eu me converti tardiamente, assim, não sei se a gente pode dizer isso, né? Na verdade, tardiamente olhando com olhos humanos, porque o Sim. Deus tem o tempo perfeito, mas eu me converti com 26 anos, comecei a andar com Jesus, rapidamente assumi um lugar de liderança dentro da congregação que eu estava, uma congregação pequena, até que um dia Deus me chamou para fazer parte da sua missão. E entre as coisas que Deus começou a trabalhar na minha vida, uma delas, Deus foi muito claro e disse que eu precisava estar integral na sua obra. E com isso, então, largar meu emprego, largar meu sustento, que era um lugar bem estável, bem seguro, né, onde eu conseguia equilibrar ali todas as minhas contas, tudo certo. Casado, eu sou casado, tenho 2 filhos, né, hoje o mais velho já tem 20 anos, o mais novo 13, mas já estamos há 19 anos trabalhando com missão. E quando Deus me chamou e disse que era para largar tudo, eu entendi que era o meu trabalho, era aquilo que eu estava fazendo. No primeiro momento, eu disse para Deus, bah, Deus, olha, eu posso fazer aí, ajudar na missão, né? Como se Deus precisasse de ajuda, mas eu não tenho como sair de tudo. Como é que eu vou fazer para sustentar? Eu tenho filhos e tal. E assim, de uma forma desobediente, eu segurei ainda alguns meses, assim, né? Ali naquela luta, Uhum. querendo, entendendo que era o que Deus queria, mas, meu Deus, não tem como largar, até que Deus realmente, de uma forma bem clara, me fez entender que era esse o melhor caminho, e aí então eu me larguei realmente para ser missionário de tempo integral. Em toda a minha vida, em tudo que eu fiz, eu tenho 51 anos. Eu nunca vivi tantas coisas maravilhosas como eu vivo nesse tempo que eu sou integral na obra de Deus. Tantos lugares que o Senhor me levou, tantas coisas que eu vi, tantas, assim, um agir de Deus como eu não conhecia e não via. Inclusive no cuidado e no sustento, que esse eu acho que é o grande medo que as pessoas têm. Bah, se eu tiver que parar e tiver que largar, como é que eu vou fazer para me Uhum. sustentar? Hoje, eu não recebo o salário da igreja, que eu sou pastor, não recebo o salário da missão.
né? Deus me deu uma forma de levantar o sustento, foi bem claro. E quando ele me falou, eu falei para ele: eu não quero fazer isso, não é assim, isso não vai dar certo. Obviamente que quem estava certo era ele, não era eu, isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Até que eu, então, chegou o momento que eu me larguei totalmente, 100%. Falei: é isso que eu vou viver. E eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, sonhado muito e contemplado muita coisa que Deus tem feito, não só aqui na nossa nação, mas ao redor do mundo, lugares que o Senhor me levou, que eu nem imaginava que eu conseguiria pisar nesses lugares um dia. Quando eu tinha dinheiro lá e ganhava tranquilo, eu não conseguia ter acesso a esses lugares. Hoje, 100% na dependência de Deus, Deus tem me levado e tem feito avançar. Então, meu irmão, Deus está te chamando, esse é o melhor lugar que tem para tu estar. Graças a Deus. Pastor Rodrigo, eu quero lhe agradecer por todo esse tempo aqui, agradecer pelas palavras, pelo encorajamento, me encorajou bastante, me animou bastante a continuar o que eu tenho feito aqui na fronteira, tá? E o meu desejo é que Deus continue abençoando o senhor, o seu ministério, a sua família, a tudo que o senhor tem feito, né? E que mais pessoas sejam abençoadas através do senhor e do seu ministério. Espero um dia conhecê-lo, quem sabe passando por aqui pela fronteira. Chegue para tomar um chimarrão, tomar um café, quem sabe comer uma carne assada aqui em casa, ou quem sabe eu passe aí pelo Porto Alegre e lhe encontre, mas desejo muito conhecer o senhor pessoalmente e o meu desejo é que nós continuemos trabalhando para o avanço do reino até que ele venha, porque assim como o senhor, eu entendo que se nós nos colocamos à disposição do Senhor para servi-lo, a gente precisa fazer e deixar os cuidados na mão dele, como o senhor falou. Então, muito obrigado por me encorajar, por me animar. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente e eu espero que você que está nos assistindo também se sinta encorajado por esse tempo de bate-papo. As redes sociais do Pastor Rodrigo vão estar aqui embaixo, ok? Você pode acessar lá o conteúdo do canal Eis-me Aqui, do Pastor Rodrigo. Então, seja abençoado com o que o Pastor Rodrigo tem produzido. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e espero em Deus conhecê-lo pessoalmente. Amém. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Foi um bate-papo maravilhoso e certamente em breve estaremos juntos aí tomando esse chimarrão e podendo falar das coisas de Deus. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pastor. Um forte abraço. Deus abençoe o senhor.